Eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui. Percebi que muitas pessoas indicaram as devocionais, fiquei muito contente com isso também. E que bom que você está aqui hoje comigo de novo. Tem pessoas que vieram pela primeira vez, tem pessoas que estão chegando agora pela primeira vez. E eu queria dizer que já deu certo a questão da live ficar disponibilizada 24 horas lá nos stories, então a qualquer momento você pode entrar e visualizar. E já deu certo dela ser exportada lá para o IGTV também. Então, no IGTV ela vai ficar fixa, independente de quanto tempo depois, 24 horas depois. Então, elas vão sendo acumuladas lá, tá bom? E tá quase tudo arrumado também pra gente disponibilizar no blog. Então, como a gente vai pro blog, aí bastante gente acabou me perguntando, puxa, não tem como a gente disponibilizar o vídeo Pra quem não tem Instagram, daqui a pouco vai ser possível, se Deus quiser, lá pelo blog, tá bom? Acompanhe aqui no Instagram que eu vou dizer quando isso vai ser possível. Por enquanto ainda não tá disponível lá, tá bom? Então vamos lá, gente. Salmo 111, 10a. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como a gente viu ontem, falamos sobre medo. E um dos tipos de medo que é bíblico é o temor do Senhor. O temor do Senhor é aquela reverência que resulta em adoração, o reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. E esse reconhecimento nos deixa maravilhados. Esse reconhecimento e essa reverência, segundo Salmo 111, 10, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus corretamente, quando nós temos o temor do Senhor, nós não ficamos paralisados diante das circunstâncias adversas e nem diante dele, mas nós nos prostramos diante dele por saber quem ele é e quem nós somos também. Essa é a resposta adequada. Reconhecer que ele é um Deus sem limites, que não há nada nem ninguém que se compare a esse Deus. E reconhecê-lo assim e ter a resposta adequada é o princípio da sabedoria. E se esse é o princípio da sabedoria, o contrário nós podemos dizer que é o princípio da tolice. Então, quando a gente perde o foco da majestade de Deus, qualquer coisa pode entrar no seu lugar. Nossos filhos, nossa carreira, nosso cônjuge, a pandemia, nós mesmos. Se temer o Senhor é o princípio da sabedoria, precisamos ter isso claro. Não temê-lo ou temer qualquer outra coisa que não seja o Senhor é o princípio da tolice. E é exaustivo, nós vimos isso ontem. Quando tememos qualquer coisa acima de temer o nosso grande Deus em reverência e reconhecendo quem Ele é, a gente foca na ameaça. E quando nós focamos na ameaça, qualquer coisa vai ser, os nossos esforços vão ser exaustivos e vão ser inúteis também. Para temer a Deus, a gente precisa conhecê-lo. Que até isso ontem a gente viu na nossa primeira live, né? Então a gente vai começar hoje entendendo quem Ele é, com um atributo que Deus tem e que nós não temos e nem conseguiremos ter, que é Deus é infinito. No seu livro Incomparável, que eu já indiquei ontem para vocês, inclusive acho que não ficou muito claro quando eu mostrei o meu... Cadê o meu? Quando eu mostrei o meu livro para vocês, eu mostrei em inglês, mas existe em português. É que eu não tenho ele em português, mas a Editora Fiel já publicou. É um livro de capa pink que se chama Incomparável, da Jen Wilkin, tá? E nesse livro, a Jen Wilkin coloca com sabedoria que qualquer discussão que a gente venha a ter sobre Deus, que busque de alguma forma explicá-lo, precisa partir desse ponto. Deus é infinito. Ele não tem limites, ele é imensurável e todos os seus atributos são assim. Por isso que é importante a gente começar com isso. Não existem formas de dar medidas para Deus, ele é ilimitado. Se você tem filho ou trabalha com criança, você já deve ter ouvido algumas perguntas sobre isso, porque se torna um pouco difícil na nossa limitação explicar a Deus para as crianças muitas vezes. Porque as crianças perguntam, Deus tem quantos anos? Ele é alto? Qual que é o tamanho de Deus? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Aliás, o João... outro dia eu ouvi o João explicando onipresença para Esther assim. Esther, onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos. Todos os lugares e ao mesmo tempo. Ele é pior que a mamãe. Achei muito engraçado. Com ele não tem limites. E muitas vezes isso ultrapassa a nossa compreensão. As músicas infantis muitas vezes tentam dar algum limite para Deus.
tenta dar, não limite, mas dar parâmetro para que as crianças consigam entender. Então talvez você já tenha ouvido a musiquinha Meu Deus é um Deus grandão, mais alto que um arranha-céu, mais fundo que o submarino, maior que o universo, etc, etc. A questão é que Deus ultrapassa limites em tudo. No seu poder, no seu amor, no seu conhecimento. Não é que eles são imensos, eles são imensuráveis e a gente não consegue entender isso. Não tem medida e é difícil a gente entender porque nós gostamos de medida. Como nós somos limitadas, a gente se apega aos números, à medida. A gente quer saber quanto a gente pesa em números e quanto a gente precisa perder em números. A gente quer uma medida ou ganhar em alguns poucos casos. Nós queremos dados, queremos estatísticas, a gente quer alguma avaliação que dê algum norte pra gente. A gente quer saber quanto tempo a gente tem para fazer alguma tarefa, quantas calorias tem em alguma coisa, quantos quilômetros de distância para chegar em algum lugar, quanto tempo de viagem, quantos mortos pelo Covid-19, número de casos em cada cidade, medidas, medidas, medidas. Pode ver que as notícias têm trazido medidas, números para nós. As medidas nos dão direção. E a direção faz com que a gente tenha alguma sensação de controle. Por isso, para nós que somos as loucas do controle, os loucos do controle, pensar num Deus infinito, que a gente não consegue colocar em números ou medidas, pode parecer muito complexo. Mas é isso aí. O Deus da Bíblia é infinito, imensurável, sem limites. Não importa o quanto você tente explicá-lo em medidas humanas. Você não vai chegar nem perto. A gente não pode, graças a Deus por isso, não podemos colocá-lo dentro de uma caixinha e achar que a partir daquela definição nós o compreendemos totalmente, nem que o controlamos e muito menos que conseguimos acompanhá-lo. No Salmo 145:3, o salmista diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É impossível medir a sua grandeza. É impossível medir a grandeza de Deus. Existem vários outros trechos da Bíblia que fazem alusão a isso, do quanto Ele é tão grandioso, tão sem limites, infinito, a gente não consegue medir. Só que de forma contrastante, eu quero ler com vocês. Isaías 40, versículos 12 e 13, diz o seguinte. Isaías 40, 12 e 13. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? De forma contrastante, esse Deus que não tem limites e que a gente não consegue medir, Ele colocou medidas e limites em tudo. Quem mediu a Deus? Ninguém. Mas Ele colocou e estabeleceu limites para tudo. Ele definiu o número de estrelas no céu, o número de fios de cabelo da nossa cabeça, os grãos de areia na praia, confiou e contou cada um dos nossos dias. Ele definiu tudo com perfeição. Um recém-nascido, ele nasce com a capacidade de acomodação visual de 20 a 30 centímetros. E é exatamente essa a distância do rosto do recém-nascido para o rosto da sua mãe, quando a mãe está amamentando. Deus estabeleceu medidas perfeitas para tudo, mas Ele mesmo não se pode medir. Por isso, a gente precisa lembrar de uma coisa: esse Deus infinito e sem limites, Ele não tem rival. Não há Deus como o nosso Deus. O Deus da Bíblia é incomparável e nenhuma criatura jamais vai ser como o Criador. Mas desde o início da nossa história, é o que a gente tenta ser: rivais de Deus. Nós sempre queremos um pouquinho mais, desde que a gente nasceu. Pode ver o bebê. Coloca um bebê num tapetinho de atividade, quando ele tem uns 4, 5 meses por aí. Você deixa ele sozinho 2 minutos, ele já está na beiradinha querendo sair. Ele sempre quer um pouco mais. E nós somos assim também. A gente sempre quer extrapolar, quer ir além dos limites que são estabelecidos para nós. E não somos diferentes de como era no jardim também. Foi assim que o pecado entrou no mundo, inclusive, querendo vencer limites para poder ser como Deus. Querer ser Deus é diferente de querer refletir a sua imagem e semelhança. Ao invés de refletir a sua glória, nós decidimos disputá-la. E é isso que não é possível. E fazemos isso tentando ter os atributos que pertencem a Deus. A gente falou disso ontem, né? Os atributos que pertencem somente a um Deus que é ilimitado. Então, olha só. Somente Deus é infinito, incompreensível,
autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente e onipotente. E é isso que a gente busca ser quando entramos numa batalha para sermos rivais de Deus. Deus também é santo, amoroso, justo, bom, misericordioso, paciente, sábio, fiel, verdadeiro. Só que porque nós queremos ser seus rivais, nós focamos naquela primeira lista, os atributos que nós não podemos ter. E a gente quer essa lista. Não queremos a lista das qualidades que refletem a sua glória. Queremos ser rivais de Deus. Para provar o meu ponto, pensa no seguinte: quantas pessoas investem os seus dias, a sua vida, planejando ter bondade ilimitada? E quantas pessoas investem os seus dias e a sua vida planejando ter o controle de tudo, planejando ter um poder absoluto sobre tudo e todos? Por mais que tudo seja verdade sobre Deus, existe um grupo de características suas que nós não podemos espelhar, justamente por isso, porque Ele é infinito, Ele é sem limites e nós não somos. E por causa do pecado, a nossa tendência é querer essa lista, não porque queremos imitá-lo, mas porque queremos competir. Somos limitadas, somos limitados. E eu acho que estamos vivendo uma situação que tem mostrado isso de uma maneira muito clara. E esses limites devem nos ensinar sobre o temor do Senhor. Quando eu atinjo o limite das minhas forças, da minha paciência, da minha tranquilidade, eu posso adorar o Deus cuja força e paciência não cessam, porque Deus é infinito, Ele é ilimitado. Aprender sobre esse Deus infinito faz com que nós aprendamos os nossos limites e nos coloquemos no nosso lugar. O nosso lugar, quando estamos nele, o temor do Senhor começa, porque entendemos que a rivalidade com Ele nunca será uma possibilidade. O nosso nascimento, gente, o fato de termos data de nascimento, já nos prova que somos limitados. Se vamos passar o resto da nossa vida negando isso ou não, é uma opção nossa. Ao meditarmos nesse Deus incomparável, que é infinito, eu espero que nós possamos crescer nessa dádiva que é o reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes dele e que ele é totalmente confiável para que nos joguemos nos seus braços em dias difíceis como os que estamos vivendo e em todos os outros também. Deus é infinito e graças a Deus por isso. Para encerrar essa breve devocional de hoje, eu queria que você pensasse na seguinte pergunta. Não precisa responder aqui. Pense com você, mas chegue a medite sobre isso. De que forma o conhecimento de que Deus é infinito muda a forma como você vive hoje, como você vive esses dias? E para encerrar, adore a Deus em oração. Adore a Deus por Ele ser infinito. Adore a Deus porque de fato Ele não cabe na nossa cabeça. Minha mãe costumava dizer para mim, se Deus coubesse na nossa cabeça, de verdade, se a gente conseguisse compreendê-lo por completo, de fato Ele seria digno da nossa adoração? Você adoraria um Deus que você entende por completo, que cabe na sua cabeça, que você consegue entender? Ele seria igual a você. Você é digno de adoração? Eu não sou. Então peça para Deus que Ele te ajude a trazer glória para Ele mesmo, em meio às suas limitações também. Nós somos limitados, Ele não é. Graças a Deus por isso. Amém? Um bom dia para vocês. Nós nos vemos amanhã, confiantes no nosso Deus infinito, que tem tudo sob controle. Live disponível 24 horas depois no IGTV, tá bom? Um bom dia para vocês e até a próxima.